Olá pessoal, tudo bem? Victor aqui, eu militando. Bom pessoal, passando para dar início a esse vídeo que foi muito importante para a gente hoje. A reunião que aconteceu dos dois DZ, uma reunião histórica, o DZ de Pirituba e o DZ de Perus. Reunião do Partido dos Trabalhadores, com a presença do vereador Hélio Rodrigues e das lideranças Cícero do Vale, que é presidente do DZ Perus, e o senhor Miguel, que é presidente do DZ Pirituba. Bom, esse vídeo é muito importante para saber a opinião do partido sobre o que está acontecendo, no Brasil e sobre o que está acontecendo na região de Perus também. Perus, Pirituba, Anhanguera, e região. Bom, acompanhem, por favor, se inscrevam, curtam e não deixem de compartilhar o vídeo. Valeu, pessoal. Pode ser? Pode, sem problema. Vitor, já tá. A gente começa pelos mais velhos, não pelos mais velhos pela idade, mas pelos mais velhos de experiência. Boa tarde, pessoal. Pra gente hoje eu acho que é bom todo mundo ficar calado, porque aqui, como a gente fala sem microfone, então pra gente é uma honra estar recebendo o nosso presidente, o presidente deve ser eleito, o Hélio Rodrigues, aqui na nossa região. E também é uma honra muito grande estar juntando os dois diretórios para poder fazer a discussão, uma discussão mais ampla na região. Nós sabemos que muita coisa precisa ser feita e muitas dessas pessoas nossas precisam estar unidas, porque se não se unir nós não vamos conseguir fazer nada. A gente muitas vezes reclama que tem muita coisa errada, mas e a nossa iniciativa para poder fazer a coisa acontecer? Eu acho que isso que está acontecendo hoje, ele é histórico. A gente já vinha fazendo um trabalho com o pessoal de Pirituba, mas a gente está vendo que hoje já está juntando uma gente. O pessoal está vindo, o pessoal que trabalha nas campanhas, que faz parte dos conselhos, o conselho participativo. Tem um pessoal do conselho tutelar que brevemente também vai estar se juntando a gente. E a gente já sabemos que o desafio é muito grande. E se a gente não estiver unido, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente passamos hoje também pela questão da estruturação dos nossos diretórios. E aí é um compromisso do nosso presidente, do Hélio, compromisso de campanha, mas um compromisso também já da militância, de estar ajudando a gente nisso aí. Inclusive agora, para quem não sabe, já está sendo feito um diagnóstico, além dos diretórios, está sendo feito um diagnóstico também da região. Hoje a gente está tentando ver o que a gente consegue colher aqui. Eu acho que dá para a gente colher algumas coisas para poder reforçar esse diagnóstico. O diagnóstico o presidente não consegue fazer sozinho. Isso aí a gente sabe. Então, tem que ser o diretório e toda a militância junto para poder, de fato, a gente chegar a um sucesso mais para o futuro. Nós sabemos que as coisas não vão acontecer tudo agora. Está acontecendo muita coisa aí, os caras estão armando de tudo para poder, igual vocês viram aí o que aconteceu agora nessa questão do Rio de Janeiro, Os caras armaram uma arapuca ali para pegar o Lula. O Lula foi muito esperto, E aí ele conseguiu se segurar um pouco. Ele sabia que muita coisa estava errada, mas tem momentos que você não pode muito abrir a boca, porque se você for falar, a sociedade termina vendo de outra forma. Então, ele está tendo o maior cuidado, mas os caras estão a todo tempo querendo montar um tipo de arapuca para poder ver se consegue derrubar o Lula hoje na presidência, e voltar alguém do Bolsonaro, que a gente não sabendo quem que eles estão querendo colocar aí. Acho que o Hélio tem alguma coisa, mais informação mais ampla sobre essa situação aí. A gente sabendo que eles estavam querendo colocar o Tarcísio, mas também não sabemos até que ponto se o Tarcísio vai mesmo, se não vai. Acho que aí o Hélio vai estar esclarecendo isso aí. A política nacional, gente, é quem vai dar o rumo agora. Quer dizer, a militância, mas a política nacional é o que está vindo lá de cima. O fortalecimento do nosso presidente Lula é que vai dizer o que vai acontecer aqui em São Paulo a partir do ano que vem. A partir do ano que vem nós vamos ter disputa para governador do estado, para deputados, senadores, e isso a gente tem que estar preparado. Nós temos que, e agora, esse ano,
conseguir eleger uma bancada mais ampla do partido, né, porque nós estamos sofrendo muito por conta disso. Nós não elegemos muitos deputados estaduais e federais. E senadores também, terminou ficando muito com eles. Por mais que nós ganhamos a eleição do Bolsonaro, mas lá dentro está bem difícil para Lula governar. Então a gente tem que ter isso aí com bem clareza. E o que a gente vai fazer daqui para frente? O diagnóstico do que está acontecendo nas regiões vai nos mostrar mais ou menos a partir da onde a gente vai iniciar a nossa luta na região, de que forma a gente vai se organizar melhor, porque dentro da região, todos viram aqui, perceberam durante essa eleição que nós perdemos vários locais aí. A direita ela entrou para dentro da nossa periferia, com a promessa de fazer o que nós vimos fazendo antes. É coisa que a gente já vinha fazendo. Só que a gente teve um erro nosso, porque terminou. Acho que muitos parlamentares eles se afastaram um pouco da base. E foi isso que aconteceu quando se afastou da Igreja Católica, das associações, né? Isso está voltando novamente, né? Que aí vocês estão vendo, talvez, não aconteceu ainda, mesmo passou o Donato, passou o Laércio, né? Passou uma par de presidente do diretório municipal. Mas o que veio agora para a gente aqui, o primeiro que veio, assim que ganhou as eleições, foi o Hélio, para poder dar esse apoio para a gente conseguir entender o que é a nossa região. E aí apurar essa questão desse diagnóstico, tanto dentro do diretório, o que precisa ser feito no diretório, de que forma a gente reforça o diretório e de que forma a gente reforça a nossa luta na região para poder a gente conseguir êxito também, né, nas questões das nossas lutas, né, com melhores condições de moradia, com uma educação melhor, né, questão do meio ambiente, que está vindo aqui para cima, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né, que é sobre a questão do incinerador, viu, tem a questão do incinerador que está vindo forte aqui dentro de Perus, e a gente fizemos uma matéria esses dias aí com a Globo, né, falando sobre isso. O pessoal está todo mundo se unindo, né, para não deixar que aconteça isso aqui, mas nós sabemos que eles vão forçar a barra porque está envolvendo muito dinheiro nisso. Né. Vocês verem, a gente estava dando uma olhada por cima, os caras estão querendo investir nesse aterro sanitário em média de 1,5 bilhão, né, pelas informações que a gente tem, só para poder montar esse incinerador. Agora vocês imaginam o tanto de dinheiro que isso aí vai trazer de lucro para esse pessoal. Né? Então a gente tem que estar muito esperto. É lutas grandes, não é luta pequena, porque está acontecendo em São Mateus, nós estamos pegando também o pessoal de São Mateus, a gente está conversando para poder pegar mais experiência sobre essa luta. Né? Por isso que a gente está organizando melhor aqui com... Eu quero agradecer mais uma vez o pessoal de Pirituba, o nosso presidente Miguel, que veio aqui hoje também, e está preocupado com isso, e já está na pauta dele, ele já fez um levantamento de uma minuta para entregar para o Hélio. A gente depois vai sentar todo mundo junto para poder a gente discutir um plano na região. Eu acho que vai ter que ter os dois diretórios, ter que trabalhar junto para fazer mais número e voltar a ser aquele diretório forte, né, que era antigamente, onde a gente fechava essa Anhanguera ali com bandeira, sabe, com a militância mesmo na rua. E a militância fazia campanha com vontade. Não é igual hoje, que hoje profissionalizaram, infelizmente, tem muita gente que é profissional de campanha. Eles fazem campanha só na época da eleição e depois eles esquecem do povo, esquecem das comunidades, esquecem da periferia. Né? Então a gente estamos se abraçando aí, queremos muito mesmo o apoio do nosso companheiro Hélio Rodrigo, presidente nosso aí, né, para poder nos ajudar nessa batalha que não vai ser fácil. Eu paro por aqui e vou dar minha palavra agora para o Miguel, presidente do diretório de Pirituba. Obrigado. Gente, pessoal, boa tarde. Eu acho que assim, a gente vem afinando essa conversa aqui com o Cicinho, aqui em Pirituba, aqui em Perus e com os companheiros de Perus, porque a pauta de Perus não é diferente da de Pirituba, Jaraguá, Tainas. É a mesma pauta, porque nós ficamos 2 últimos diretórios de cá, na divisa de Osasco,
Caeiras, região aqui próxima a Cajamar, toda essa região. E aí, nós precisamos, ter conversado aí bastante com o Cicinho, no dia que a Vivi me ligou, para essa questão de hoje, eu falei para ela, eu estou indo agora com a reunião com o Cicinho, a gente vai tratar junto, coloquei a proposta para o Cicinho, aí a gente já alinhou essa proposta, por quê? Pirituba e Jaraguá, Taipas e Perus, não é diferente. É um bairro anexado ao outro. O que a gente conversa é que o que é ruim para Perus é ruim para nós. O que é ruim para nós é ruim para Perus. E o incinerador é ruim para todo mundo. Então, nós precisamos fortalecer nessa luta. E nessa bandeira, que a direita está entrando no nosso território com as promessas, nós, de uma certa forma, ficamos um pouco distante dessa luta. Por quê? As campanhas profissionalizadas é legal, mas passou a campanha, acabou a luta. E a campanha de militante é diferente de uma campanha profissionalizada. Então nós precisamos retornar essa base. Nós não temos duas batalhas pela frente. Nós temos duas guerras pela frente. A campanha do ano que vem ela é uma guerra. Porque a guerra onde eles querem nos... Agora, semana no Rio de Janeiro, eles querem atrelar nós a tudo de ruim e eles ao tudo de bom. Mas, eu estava falando aqui, o moleque, o jovem na comunidade, se ele sair sem camisa na rua, se ele sair com o cabelo pintado, ou como muitos usam, uma tatuagem, um brinco na orelha, para eles já é bandido. Já é marginalizado. E como eles resolvem? Eles fazem o extermínio para depois, no meio de tudo aquilo ali, eles ir lá, opa, vamos ver se era, mas você estava aqui, você é preto e pobre, você vai junto. E é isso que eles fazem. Não foi diferente do que fez no Rio de Janeiro. Eu estava falando ali que naquela história do Rio de Janeiro, que pode se repetir em São Paulo, porque você pode ver que no mesmo momento eles se juntaram, todo mundo lá para defender a mesma bandeira. Tarcísio não foi diferente, Zema não foi diferente, Caiado, que é um bandido lá do agro lá, que é o bandido do agro, não é diferente. E eles vão querer postular aquilo como modelo. Agora, Cássio é o santo. Mas não esqueça que, primeiro, ele saiu nas fotos com o cara que patrocina a arma pelo comando. Aí, o que faz? Em São Paulo a gente está vivendo isso. A história do metanol, dos postos de gasolina. E que Tarcísio está junto com... Onde estavam os bandidos? Na Faria Lima. Não era no Morro de Itaipa. Não era no Jardim do Russo. Era na Faria Lima. Mas aí eles vêm e matam na periferia para tirar essa atenção. E o que está acontecendo? A gente precisa estar muito atento a esses movimentos. Porque você vê lá que o povo nosso cai muito nessa jogada. Ah, no Rio de Janeiro, mas não é essa a verdade. A verdade é bem diferente disso. A verdade é bem diferente disso. E aí eles querem atrelar a culpa a gente. Que a gente defende o bandido, que a gente defende... Você está por aqui, Valderez, tem uma cadeira aqui. É? Tá, legal. Então, eles querem atrelar, tudo que é de ruim, eles querem atrelar a gente. Eles querem mudar essa fase. Que é o que eles mais sabem fazer, fake news, é mentir e criminalizar a periferia, as quebradas, que é onde o povo vive, onde tem os povos de... Presidente. Marinalva e depois... Como você chama mesmo? Fran. Vani. Mas pela idade. Ah, não, pela idade então é ela. Pela experiência. Pela experiência, melhor. Boa tarde a todas e todos.
esse tema que a gente está colocando agora, né, sobre a questão do Rio de Janeiro. Ah, que é difícil, viu? Nessa voz é difícil falar mais alto. Uma preocupação que eu acho que nós do PT, né, e é importante hoje, o companheiro Hélio está aqui, nosso presidente, é a preocupação das pesquisas que a gente está vendo hoje, né, que os órgãos aí estão fazendo, é que 80% da população concorda com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então isso é muito preocupante, porque essa pesquisa é uma pesquisa lá no Rio, mas se você for fazer essa pesquisa aqui em São Paulo, na periferia, onde a gente mora, nos bairros onde a gente atua, é da mesma coisa, né? Porque é o modelo que o bolsonarismo, o fascismo entregou durante os 4 anos aí de desgoverno do Bolsonaro, é que bandido bom é bandido morto. E isso está na mente das pessoas, da classe trabalhadora, da classe mais pobre. E é um trabalho que a gente, como militante e como PT, a gente vai ter que fazer uma discussão de como reverter. Porque é aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se a gente vai para nossas bases defender essa bandeira de que não pode matar, você tem que catar, a pessoa é criminosa, se é criminosa, daqueles mortos que estavam ali naquela rua estirados. Mas você tem que prender e você tem que dar condições à pessoa de se defender. A Constituição diz, né, que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. E então até mesmo aquele cara que às vezes está dentro da periferia, né, fazendo atos de criminalidade, ele também tem o direito à defesa. E quando você vai para a população falar isso, aí vem aquele punhão em cima da gente que nós estamos defendendo bandido. Foi a pegadinha que tentaram pegar o nosso presidente essa semana, né? Com aquela fala dele lá fora do país, né? De que não era nada daqui. Ninguém está aqui para defender o bandido, né? A gente está aqui para discutir esse modelo, né? E nós temos que discutir o modelo de segurança pública. Porque quem sofre com a falta de segurança somos nós. Porque a Faria Lima, como o B. Miguel colocou aqui, os caras foram lá, pegaram não sei quantos fuzis, não sei quantos, né? A questão das Big Techs aí, e não deu um tiro, não aconteceu nada. Agora, qualquer ação do Tarcísio aqui em São Paulo, dentro da favela, a gente sabe o que acontece. É morte, mata. Tarcísio no Derrite, ele não vem para dentro não manda sua polícia para dentro da comunidade, para aprender, para levar, para saber se é ou não é. Entendeu? Se o cara deve ou não deve alguma coisa para a justiça. Mas eu quero ficar por aqui, em relação a esse ponto, né? Porque eu acho que é uma discussão grande que nós vamos ter que fazer, viu, Hélio? E eu sei que você está preocupado com isso, sei que o PT está preocupado com isso, né? E acho que nós temos que fazer, nós enquanto diretório, Pirituba, Perus, a gente chamar a população e começar a fazer essa discussão. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, está acontecendo hoje, né, dentro do PT, a eleição dos setoriais do PT. E é um momento muito importante, onde as pautas do povo negro, das mulheres, dos indígenas, né, da juventude, meio ambiente, a gente está se juntando para discutir isso. E cada um de nós aqui, quando nos filiamos ao PT, nós entramos lá para fazer a nossa filiação, ou mesmo quem antes se filiava pelaquela fichinha, e ali tem os dados, se você é pardo, se você é negro, se você é branco, se você é jovem, se você é quilombola, se você é indígena. Então, para cada um, né, dessas pessoas, dessas raças, nós temos um setorial.
E eu particularmente venho aqui falar hoje sobre o setorial de mulheres. A gente está aí, a gente tínhamos 2 candidaturas no setorial de mulheres, eu e a Toninha, que hoje é a secretária ainda, né, da questão da Secretaria das Mulheres, e eu fui e coloquei o meu nome. E depois de muita discussão, muita conversa, nós entramos num acordo de que não era o momento da gente fazer mais uma disputa dentro do PT. Então a gente resolveu unificar, né, Sônia? Eu liguei pra Sônia desesperada, me apoia, né? Mas assim, não precisamos, né, chegar a ponto de disputar a Secretaria das Mulheres. E entramos num acordo que os 2 primeiros anos eu vou cumprir como secretária e os 2 últimos anos será ela, a Toninha, que conduzirá o processo. Eu vou ajudar a conduzir agora o processo da reeleição do Lula, de eleger nossos deputados, senadores, né? E a Toninha vai cuidar da questão da eleição municipal, né? Onde nós vamos discutir as nossas candidaturas aqui no município. E dia 6 de dezembro, será o dia do nosso encontro. Nosso encontro será Secretaria Estadual com a companheira Beth Silvério, que também conseguiu um acordo com a Fernanda Curti, que é a atual secretária, e a Beth será a nossa secretária de estadual. E o encontro será junto, né, no dia 6 de dezembro. Então, o que eu quero alertar com essa minha fala? Para participar do encontro dos setoriais, quem é filiado tem que se credenciar, gente. E não é fácil essa tarefa, se credenciar. Por quê? Porque o nosso povo, os nossos filiados, eles não têm a facilidade, não conseguem, né, mexer nisso aqui, né? Porque tudo é por isso aqui hoje, é pelo celular. Então tem que entrar lá na página da área PT, né, colocar seus dados, procurar lá o setorial que você está apta e você vê o dia. No setorial de combate ao racismo, a eleição, que esse terá a eleição, será agora dia 15 de novembro. Né? 15 de novembro. Então, assim, a gente tem 5 dias antes, até 5 dias antes, para poder estar se credenciando, para poder votar, que a votação vai ser online, vocês vão poder votar pelo celular, vai chegar um link, mas para chegar isso tudo, tem que ser credenciado antes, lá no setorial de combate ao racismo, meio ambiente e outros. No setorial das mulheres, não vai ter votação, mas nesse dia, no dia 6 de dezembro, nós vamos tirar a delegação para ir para o Encontro Nacional em Brasília, o Encontro Nacional das Mulheres, aonde nós vamos eleger a nossa secretária nacional de mulheres. Então a gente está querendo ir com uma delegação grande aqui de São Paulo, nós queremos levar 1000 mulheres para lá. E qual é, né, os requisitos? A cada 10 pessoas credenciadas, 10 mulheres credenciadas, e que participarão do encontro no dia 6, a gente faz uma delegada para ir para Brasília. Tá bom, gente? Então era isso. Desculpa aí, eu sei que eu me prolonguei um pouco, mas é a oportunidade que a gente tem aqui dos 2 diretórios juntos, da gente colocar essa informação. Porque assim, a gente tem um levantamento por diretórios zonais e pessoas credenciadas, depois eu posso até passar para o Cícero, para o Miguel, é muito pequena. Eu vou falar de Pirituba. Nós temos de Pirituba credenciado 37 pessoas para participar do setorial. E aí ali nisso, homens, mulheres. Então assim, gente, é uma tarefa, de agora. O último encontro é no dia 6 de dezembro. Então vamos focar nesse momento a estar fazendo isso, tá bom? Obrigado a todos, desculpa aí eu ter me alongado. Boa tarde, gente. Eu sou a Fanny, a vice-presidente do Diretório de Perus.
pegando o gancho do pessoal referente à chacina que aconteceu no Rio, eu saindo de casa, agora há pouco, o vizinho gritou lá na janela dele que o meu presidente era defensor de bandido, né? Porque ele me viu com a camiseta, então eu já fui hostilizada dentro da comunidade, né? Falando, só que ali existem vários bolsonaristas, né? Então, referente a isso, né, que eu li umas pesquisas também, esse grupo da paz, né, que os governadores de extrema-direita fizeram, eles vão colocar... Consórcio da paz. Eles vão colocar a pauta de prisão perpétua, tá? Então, isso eles vão usar para a campanha do ano que vem. Então, se 80% da população do Rio de Janeiro, a gente colocar 80% da população de São Paulo é a favor da chacina, como que não vai ser essa perpétua? Como que isso não vai se levar para frente? Né? Porque a perpétua vai ser para quem? Para mim, da comunidade, ou vai ser para o cara que mora na Faria Lima? Né? Vai ser para aquele que está lá com o cabelo pintado de vermelho, que eles falam que é bandido, aquele que cortaram a cabeça do rapaz e colocaram uma árvore pendurada. Né? Então a perpétua vai ser para essas pessoas. Né? Não vai ser para quem está no colarinho branco, que está nos grandes bairros de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Tá? Para não me estender, referente ao incinerador, que não deixa de ser tão importante quanto essa discussão da chacina, moro na rua de baixo do aterro, né? Então, assim, todos nós vamos ser dedicados e essa discussão, todos têm que participar, né? Independente se mora em Cruz, se mora em Anguera, se mora em Pirituba e São Mateus, né? Todos têm que colaborar, né? Não é só nesse momento, né? Todos têm que estar ativos, né? Não só na reunião hoje, aí todo mundo some, ninguém aparece mais, ninguém fala mais nada, né? Então, o que eu peço para vocês é isso, quem faz principalmente o diretório de Perus, que é o que eu faço parte, que sejam mais ativos, tá? Que cobrem mais também, tá? Porque se não cobrar, muitas vezes a pessoa acaba deixando de lado, porque tem outras coisas também para resolver. Então, o que eu peço para vocês, assim, cobrem o presidente, o vice-secretário, cobrem todo mundo, porque é assim que a gente vai conseguir seguir, fazer com que o partido seja novamente grande na região, como a gente precisa que seja. Tá bom? Mande bronca, senhor. Bom, boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu não vou brigar contra a fome, porque ela se impõe muito mais presente nessa conversa nossa. Vou tentar ser o mais sucinto aqui, mas é extrema alegria que eu quero falar dessa nossa conversa aqui entre esses dois diretórios de Perus e Pirituba, nosso Cicinho, presidente do diretório de Perus, o Miguel, presidente do diretório de Pirituba, a Fanny, nossa vice-presidenta, né, a Marinalva, que está aqui também do dizer, saudar aqui o Açoeiro, a Ângela que nos recebe, cadê a Ângela? Está ali, né? A Sônia que está ali também do lado, a Dani Persinoto, a Miriam, os demais companheiros e companheiras aí que estão aqui presentes nessa reunião aqui, num breve bate-papo entre nós aqui. Vou começar da provocação final aqui, que é a questão do Rio de Janeiro, e tentar fazer uma contribuição para o pensamento nosso, de um acontecimento muito parecido, vou tentar falar que ele é parecido, mas ele não é parecido, que é a votação que o Milei teve na Argentina. Acho que tanto a votação do Milei, que sai vencedor do processo, e que todos nós olhávamos e tínhamos quase certeza que ele seria derrotado no domingo, essa pesquisa aqui que fala sobre a opinião das pessoas sobre a chacina do Rio de Janeiro, elas são muito parecidas no quesito ao medo. O medo da Argentina sofrer mais ainda com a recessão brutal, com esse governo sem precedente na história da Argentina, que é o governo Milei, que é um desgoverno para o povo argentino. O medo que o povo argentino ficou do Trump não fazer agora a ajuda financeira que a Argentina precisa, levou o povo argentino a votar no Milei. É o medo de ficar muito pior a situação da Argentina. No Rio de Janeiro nós temos um medo muito grande. A população da do Rio de Janeiro, ela é refém da polícia que extermina e refém do crime organizado. Não acha que o crime organizado está a favor da população, porque não está. Ele humilha, ele hostila,
Hostila não, não essa palavra, né? Hostiliza. Estou inventando por... É o termo. A fome vai dando, vai comendo preposições, artigos, substantivos e adjetivos. Então não fica também em alguma parte da militância nossa, o crime organizado é pior do que essa polícia que mata ou igual a essa polícia que mata. População que vive lá no morro, quando você pergunta para ela não gosta dos dois, porque não perguntou da polícia também. Os dois, é uma situação muito difícil para quem mora nas comunidades o que aconteceu no Rio de Janeiro. Evidentemente que quando a gente analisa o massacre do Rio, a gente sabe que aquela maioria da população preta, pobre, periférica, ela não teve oportunidades. É uma discussão no campo da sociologia política. É isso que a gente faz. E quando nos acusa de ser a favor de bandido, nós não somos a favor de bandido, não. Aliás, vamos aqui ser justos também. Uma das polícias militares mais letal que existe é a polícia do PT da Bahia. É aquela, como é que é o nome daquela polícia que eles chamam? Polícia do Cerrado. Da Caatinga. É, polícia do É uma Cerrado. polícia de extermínio também. Que é uma desgraça. Os dados mostram isso lá. Então, aqui, para fazer um bom debate justo, nós somos a favor da vida. Nós não somos a favor de polícia que entra no meio da comunidade e falando que está combatendo o crime, porque não está combatendo o crime organizado. Todo mundo já sabe que foi apreendido mais fuzil na casa de um ex-miliciano lá do lado da casa do Bolsonaro do que nessa ação da polícia do Rio de Janeiro. Se prendeu muito mais bandido aqui combatendo o crime organizado na Polícia Federal na Faria Lima do que nessa prisão lá, que nem conseguiram pegar os cabeças do Comando Vermelho. Essa é a nossa discussão. O problema é que a direita vai falar que nós somos a favor de bandido, o que é mentira. Nós nunca vamos a favor de bandido. Nós somos a favor da justiça. Eu até acho, e aí vocês me desculpem que é só um desabafo com tudo isso, eu até começo a ficar favorável à pena de morte, porque a pena de morte você tem que julgar o cara. O que está acontecendo no Rio não é ter pena de morte, é extermínio. Você não deu o direito da pessoa a se defender. Me parece que a pena de morte é até mais... dá até mais defesa pro cara do que o extermínio que estão fazendo. Já tem pena de morte? Não, não tem pena de morte, isso é execução. Tem pena de morte na China. Quando eles levam a pena de morte, um ministro é julgado e aí tem pena de morte. Inclusive cobram a bala que é usada para poder executar ele. É que não é pena de morte, é extermínio, é diferente. Então exterminando, você não está dando direito. Que se tem uma pena de morte do Estado, o Estado tem procedimento para poder executar a pena de morte. Tem que julgar. Vai ter que julgar, vai ter que ser preso, ele vai ter que se defender. O que está acontecendo, não só no Rio, mas acontece muito em São Paulo, é o extermínio. Para o cara morar na periferia, por ele ser pobre, por ele gostar de funk e por ele ser preto, a maioria das vezes. É extermínio. Né? A população de Gaza sofre um genocídio. É um extermínio, eles não estão tendo direito a nenhum tipo de defesa. É um extermínio. Então, só para começar do Rio de Janeiro, que é um tema muito simples, né? Eu acho que é delicada essa conversa. Nós tivemos um embate grande na Câmara Municipal, quando foi pedido pela nossa líder da bancada 1 minuto de silêncio pelas vítimas da chacina do Rio de Janeiro, o que incluiu os policiais também, né? E aí quando você vê essa ação do Rio de Janeiro, ela é eleitoral, pura e simplesmente eleitoral. Não tem nada, porque eles não estão combatendo crime nenhum. A apreensão daqueles fuzis que vocês viram lá vai ser reposta para aqueles que vendem fuzil para a favela. Não vai mudar nada. As balas, aqueles que morreram vão ser repostos pelo crime. E vai continuar a mesma coisa que estava lá. É só uma campanha de fachada do atual governador falar que está combatendo o crime organizado, porque é uma suspeita muito grande do deputado que ele apadrinhou, que é ligado ao Comando Vermelho. Então a gente sabe que ali ele está dando uma resposta para essa prisão que a Polícia Federal fez. Então, é uma resposta que a gente viu que, lógico,
muita gente inocente morrendo, muita gente que era do crime morrendo, mas a gente não defende esse modelo de ação do Estado. Esse é o modelo que a gente não defende. A gente não, nunca o Partido dos Trabalhadores defendeu o criminoso, nunca. Defendemos sempre trabalhadores e trabalhadores, e sempre defendemos que os trabalhadores tenham carteira assinada para poder ainda ser mais objetivo do que isso, porque tenham direitos. Então, acho que isso que é um pouco que a gente está vendo no Rio. Eu acho que foi transformado essa ação da polícia num puro e simplesmente palanque eleitoral para o atual governador. Aí quando junta Caiado, aquele escroto, quando junta Tarcísio, outro que comete crimes atrás de crime, a gente sabe que é totalmente eleitoral. E aquele Zema de Minas Gerais, que é uma outra coisa que não podia deixar de falar dessa escrotice que teve um deputado que na época da guerra da Ucrânia foi lá para tentar pegar mulheres vulneráveis. E volta nesse episódio do Rio de Janeiro falar que a culpa é das mães que não escolheu bem os seus parceiros. Como se a gente fosse ditado por esse tipo de comportamento imbecil e hipócrita desse cara. Parece que ele estava falando que as mulheres da periferia podem escolher os seus parceiros como a Xuxa escolheu o pai da Sasha, né? Olhar numa prateleira, viu o DNA, viu se é rico. Então, assim, a escrotice da direita vai pegando esses formatos. O cara falar isso, que a culpa é da mãe, né? Então, acho que assim... Falei, né? Arthur, mamãe falei, aquela porcaria lá. Então, eu acho que para dar conta desse ambiente, nós precisamos saber que esse debate nosso é um debate em defesa da vida, de direitos, que a periferia tem que ter oportunidades, tanto na cultura. O que vocês acham que eles combatem muito a cultura? A cultura como a educação, e educação e cultura é duas coisas que a gente divide aqui, mas eu não consigo dividir na minha cabeça. Elas são fundamentais para você criar uma sociedade, para criar opinião, para criar pessoas que tenham capacidade de fazer intervenções. É a cultura e uma hora eu acho que mais a cultura, eu acho que é mais a cultura, eu acho que é mais a educação, mas ainda eu acho que a cultura tem essa capacidade de nos desvendar coisas que a gente só vai ser desvendado por esse tipo de movimento. A Petra fez um outro documentário, que também só aquele documentário é capaz de desvendar, né, um projeto que vem dos anos 80, do governo norte-americano, que identificou que a Igreja Católica, com a teologia da libertação, não era mais um parceiro para poder criar ainda, manter um país subordinado aos interesses do Estado americano. E a Petra, num simples documentário, que é a expressão máxima da cultura, fala, é isso aqui que está acontecendo. Você nem tem escola. Tem muito a ver com o que você está falando, tem a ver com a nossa realidade. Nós somos da Casa do Pirrop de Perus. Recentemente a gente sofreu violência policial, porque existe um plano de criminalização da cultura periférica. E esse plano está envolvendo Rio de Janeiro, São Paulo, e já está acontecendo e aqui pertinho da gente. Acho que isso tem que trazer para o nosso debate também. Acho que é mais uma coisa que a gente está combatendo, que é importante você estar ciente também, que nós já estamos nessa luta. Então a Casa de Pirrop, ela é perseguida, o funk é perseguido, a cultura é perseguida na nossa quebrada. E é isso que você falou. A ideia deles é desmoronar qualquer ideia de periférica como cultura. O que é nosso é de marginal, é de ladrão, é de gente preta, então não vale. Agora, que nem a gente fala, vê se eles mandam a polícia na Faria Lima jogar gás de pimenta lá nos bois. Agora aqui na entrada do Recanto dos Humildes está fazendo quase todo fim de semana. Então assim, a diversão na favela, para eles, é visto como crime. E se a gente não combater isso também, a gente vai morrer também. Vamos entrar na conta do sistema. Eu só queria fazer essa fala porque tem a ver também com o que a gente está vivendo aqui. Olha, eu acho que é legal a gente fazer assim. A gente fazer aqui, depois a gente abrir para 2, 3, 4. Você não falou nada, Miguel? O pessoal bagunça na hora da minha fala, é sempre assim. O companheiro levantou a mão ali e deixou assim. A cultura, enquanto caminho de liberdade, ela é fundamental nessa cheia de investimento, inclusive o Togamento, o Maurício,
o Tico está fazendo nesse sentido, que ONGs, essa de se cadastre e possam desenvolver projetos nessa área. Mas, por outro lado, uma companheira falou aqui, a questão do hip hop, a questão do funk, são também utilizados pelo narcotráfico. Na verdade, o funk, até recentemente, ele era utilizado só para denegrir, denegrir a expressão, até que nem se aberta no momento, mas assim, para ter uma ideia sobre a mulher, principalmente, as relações amorosas, extremamente consumista, extremamente manipuladora, a mulher enquanto objeto, exatamente. Senhor Miguel. E tem que ser investido em quê? A cultura enquanto educação de base. Havendo educação de base, nós teremos uma cultura que possa verdadeiramente capacitar todos os cidadãos e acolher as periferias no sentido de que executem, realizem uma luta, se der contento, para fazer com que o Brasil se torne um país à altura das suas dimensões continentais. Beleza, eu vou... aí a gente abre aqui as falas, eu acho que a gente podia já ir para o momento. Eu vou ter que ir lá para outro extremo da cidade, lá na Penha. Mas continuando aqui, eu acho que é isso aí. Obrigado pelas contribuições, acho que esse é o caminho mesmo. A cultura vai ser um instrumento, por parte deles, muito atacado nosso. Isso não tenha dúvida, porque a cultura libera o pensamento crítico. Esse é o grande problema da cultura. Não tem outra a não ser isso. Ela faz você pensar. Pensar para o sistema não é uma boa. Aí não dá para ter pessoas questionando, né? Então vocês vão encontrar sempre o mecanismo, como aqui nós temos uma CPI do pancadão, que eles descambaram para poder querer criminalizar o funk, né? Então eu acho que é um pouco isso que a gente vive nessas questões. Então o Rio de Janeiro é uma página lamentável de novo da história do Estado brasileiro, que é um Estado que promove o massacre da população pobre. A minha esperança sempre é que esses movimentos acabem dando um tipo de despertar no coletivo. E teve uma pessoa que estava lá, na hora, ali na Penha, quando estavam os corpos ali enfileirados, ele faz uma intervenção que é o seguinte, que é ali que eles vão buscar voto para o governador, e que ele não vai votar mais. A gente tem que cada vez mais aprofundar isso, que quem nos ataca não nos representa. E não precisamos fazer muitas equações mirabolantes para poder tirar esse raciocínio. Quem é da Faria Lima, que nunca pisou na periferia, não vai defender o interesse do povo periférico, em hipótese alguma. Mesmo que você esteja vinculado a uma religião, lá o seu pastor, ou a sua mãe de santo, ou o seu padre, que indique você a votar numa pessoa que não tem laço, que não tenha conexão com a periferia, ele não vai defender as políticas periféricas. Esquece disso. É um discurso talvez simplório, mas é isso mesmo. Eu lembro que da campanha do Lula de 82, nós tínhamos um dilema. Nós tínhamos uma frase: trabalhador vota em trabalhador. Acabou a conversa. E é o trabalhador lá do piso da fábrica, lá do chão, o explorado. Não o trabalhador que se intitula trabalhador, mas é o explorador, o dono da fábrica. Não é trabalhador, ele é explorador. Então acho que tem um pouco ter essa consciência. Porque eu não queria desanimar todo mundo, mas eu posso começar desanimando. Companheirada, é o seguinte: a forma para a gente mudar esse jogo aqui, ela é muito mais radical do que esse negócio de ficar fazendo disputa eleitoral nesse sistema burguês liberal. A democracia liberal burguesa nos coloca limites muito grandes para a emancipação da classe trabalhadora. É muito grande. Então a gente pode fazer o jogo. A gente pode fazer esse jogo aqui, burguesinho, mas ele não resolve, de fato, o grande problema, que é inverter essa questão social que nós temos. A classe trabalhadora está colocada numa condição social extremamente precarizada, com modelos de trabalho precarizado, com condições de vida, de moradia, de educação, de transporte, de saúde. Continua. Desde quando eu me conheço por gente, isso não mudou. Não mudou. Não mudou. Por que que não mudou? Que o PT não presta? Não, porque o limite da democracia liberal burguesa é esse. E o dia
que a gente for maioria no Congresso e pudermos mudar as leis para valer a favor do trabalhador, eles dão um golpe de Estado. Muito menos disso eles tentaram dar um golpe de Estado. Muito menos disso. Então a nossa grande tarefa enquanto partido é tentar criar uma massa de pessoas críticas, muito críticas, e que essa crítica possa nos levar num momento propício a uma tomada de poder. É a única forma que tem. Eu tive na China recentemente. A China tem desigualdade. A China tem pessoas pobres. Mas a pobreza do chinês é muito diferente da pobreza nossa aqui. A pobreza do chinês, ele tem onde morar. A pobreza do chinês, os filhos dele estudam na escola. A pobreza do chinês, eles têm o que comer. A pobreza do chinês, eles têm segurança pública. Então a pobreza deles é muito diferente da nossa. E o que levou a China a tirar 800 milhões de pessoas da linha da pobreza foi uma revolução feita pelo governo Mao Tse-tung em 1949. É muito diferente essa realidade que a China se encontra hoje. E sem sombra de dúvidas, a China já é uma superpotência militar, uma superpotência industrial e uma superpotência em retirar a população mais pobre da linha da pobreza. A China tem um projeto claro. Ela vai acabar com a desigualdade. Só que não vai ser amanhã. Vai ser daqui 20 anos. Eles têm os planos quinquenais deles, que são feitos e refeitos constantemente. E a China é um país comunista, doa quem doer. Que na China, quem manda na China não é o Estado chinês, é o Partido Comunista Chinês. Ele que determina quem vai estar no comando. E quem determina as ações do Estado chinês são os planos quinquenais feitos pelo Partido Comunista, que tem só 100 milhões de membros. E lá você não entra, a não ser se for convidado. E se você for convidado, você tem que ter uma característica em todos os membros do Partido Comunista. Você não pode ter religião. Porque lá tem um pragmatismo muito colocado de que o que eles lutam é pela emancipação do povo chinês. E solidariedade aos povos internacionais. O MST está há 6 ou 7 anos na China, num trabalho, estudando, porque a China fez a reforma agrária. A reforma agrária da China levou a população ter lotes de 1 hectare, então são lotes pequenos, e o governo chinês teve que desenvolver tecnologia para que essa agricultura pequena, familiar, fosse extremamente competitiva. Então a agricultura familiar chinesa, ela tem muita competitividade. Tem muita competição, porque teve que desenvolver máquinas para poder ser competitiva. O que o MST está lá há 5 anos, 6 anos fazendo, é organizando em torno de 10 máquinas que eles já testaram, estão trazendo para o Brasil, vão nacionalizar essa tecnologia, vão produzir aqui e não vão vender. Vão colocar nas cooperativas do MST para poder o trabalhador da agricultura familiar ter a competitividade. Por exemplo, a plantação do arroz, que eles falam. O pessoal que é aqui do MST sabe o que eu vou falar. Quando você planta o arroz, quando você vai colher, tem que colher muito rápido, não pode ficar demorando muito tempo para colher. Então você tem que ter uma máquina colheitadeira. E aí não dá para ter aquelas colheitadeiras gigantes que o agronegócio tem. Tem que ser uma colheitadeira pequena. Eles desenvolveram colheitadeira pequena, tanto para colher como para plantar. Porque plantar naqueles lugares alagados é bem, né? O açueiro vem de um lugar bem... E tem essa cultura, é difícil fazer isso. Então você tem máquina hoje. O cara que levaria uma semana, um monte de gente fazendo, ele faz em meio dia sozinho. Isso dá uma competitividade muito grande para a agricultura familiar. Então, a China não é imperialista. Ela não é imperialista. Ela quer fazer negócio, ela quer resolver o problema do povo dela. Mas ela é um Estado comunista. E na lógica comunista é internacionalista. Tá? Então, acho que isso eu pude ver lá, pude andar em cidades, e já pulando para o incinerador, lá em São Mateus, e aqui também a nossa luta é contra o incinerador. O Partido dos Trabalhadores aqui do município não lançou uma nota, porque achamos por bem convidar os coletivos de meio ambiente, né, o nosso setorial do meio ambiente, para poder conjuntamente fazer uma nota contrária aos incineradores. Eu vi na China, em Xangai, um incinerador.
Dizem eles que o incinerador não solta poluentes. Mas aí, amiguinho, até falar que não solta, eu preciso saber quais são os laudos que dão de empresas que a gente saiba que possa dar laudo independente, de monitoramento do ar. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu não consigo acreditar nisso. E outra coisa, o incinerador, para vocês terem noção, ele incinera tudo. E quando você coloca ele para funcionar, você não pode dizer, mas já vou sair hoje, vou desligar hoje. Não. Colocou para funcionar é 24 horas, é 365 dias incinerando, porque ele precisa queimar constantemente. Né? E a chaminé dele não é uma chaminézinha assim não, viu? É uma chaminé que eu vi lá, parece a usina de Chernobyl, aquelas chaminé, né, de usina nuclear, são gigantescas. Sai uma fumaça branca, né? E tem uma outra coisa, ela não está perto da população, tá? O incinerador está distante de Xangai, nós demoramos um tempo, não lembro quantos quilômetros eram, mas eram um par de quilômetros. E quando a gente chegou no incinerador, a área que existe lá, que envolve o incinerador, são 29 quilômetros quadrados de área. Você entendeu? Está afastado, tem 29 quilômetros. E tem uma logística assim gigantesca, que lá também tem, lá era um aterro sanitário, né? Eles não têm no aterro mais nada, e lá eles trabalham com materiais de resíduo da construção civil, que é muito forte lá, um lugar que a construção civil é muito forte, então eles têm uma reciclagem da construção civil, que eles transformam tudo em blocos de cimento, que é um galpão, tudo muito grande, né, lá na região. Então essa coisa de incinerador, o partido tá engajado nessa luta com vocês aqui, vocês são um partido aqui, representam o partido aqui, e nós vamos fazer essa nota e aí nós vamos socializá-la com vocês, assim como nós fizemos uma nota para a bancada do PT sobre a votação contra o aumento do IPTU aqui na nossa cidade. Tá? Então vai ter uma nota, né, do partido com relação à questão do meio ambiente. Falar um pouco do DZ nosso, e aqui já trazendo para o DM. Não, deixa eu já terminar, porque depois vou tentar ser bem breve. O DM nosso, gente, ele sobrevive financeiramente da ajuda dos mandatos, que dão uma ajuda mensal para o DM, e dos filiados do partido. Tem pessoas que estão nos mandatos e contribuem com o partido, isso não vai para o DM. A contribuição que eu faço direto no Diretório Nacional não vai para o DM. O que vai para o DM é uma vaquinha dos mandatos e apoiadores que nós temos da militância do partido aqui na cidade. É um valor pequeno. O problema é que o DM não consegue fechar as contas mensalmente. Diferente do Diretório Estadual, do Diretório Nacional, aqui no município de São Paulo, o DM tem funcionários. O DM está em renegociação de dívidas com o Fundo de Garantia dos Trabalhadores que estão lá, em renegociação com o INSS, tem renegociações que o PT está fazendo, já vinha fazendo, e a nossa gestão vai continuar fazendo. Temos dívida, o PT tem uma dívida no município de São Paulo, que é uma dívida pagável. Estamos falando de 1,5 milhão de dívida, ela é pagável, ela foi necessária, eu não tenho dúvida que a gestão que nos antecedeu, ela foi muito séria com relação às contas do partido, não entregou zerado, porque realmente o partido nacionalmente não nos deu suporte para isso, né? E eu queria falar, não faz repasse para o DM, tá? Eu queria falar o seguinte, assim, ó, não é possível que na campanha eleitoral de vereador eu tenha recebido do Diretório Municipal do PT, eu acho que vocês podem olhar lá no Transparência, tem, não sei se foi 900 mil, que eu tive repasse de deputados para mim, e o PT ficar com a dívida de 1,5 milhão. Não tem cabimento isso. Tinha que tirar do repasse que vinha para mim a cota para o partido, como foi para os outros. Então o PT deve ter repassado para os candidatos, eu acho que em torno aí de uns 15 milhões. Como é que você não tira uma fatia dessa e bota para o Diretório Municipal funcionar, e daí do Diretório Municipal para os DZs funcionarem? Então isso é um equívoco que houve.
eu defendo, a partir de que eu tomei posse no diretório, que tem que ter a cota do partido primeiro. Você tem que repassar para a estrutura partidária, levar para os zonais, poder... E as candidaturas, elas são candidaturas que têm que sobreviver com aquilo que a gente... que também não vai ser pouco, né? Nós tivemos repasse, e aí eu não quero falar de fulano A, de ciclano B, mas nós tivemos um repasse de 2 milhões, que quem faz isso é o Diretório Nacional, o Diretório Municipal não tem contato sobre isso, direto para candidaturas, sem sequer falar os membros do Diretório Municipal. Porque nesses repasses tem que estar colocado a estrutura que o PT tem, que nós só somos candidatos porque existe partido, gente. Então nós temos que ter um partido que funcione bem, que dê demanda bem. Então, eu estou conversando com o Edinho, estou aí na bota do Edinho, nosso presidente nacional, para marcar uma reunião com ele. Primeiro, nós temos que ter recursos para os diretórios zonais. Nem vou colocar o diretório municipal como primeira condição. O diretório zonal tem que ter condição de sobreviver, tem que ter sede, tem que ter vida independente da eleição ou não. Sabe por quê? Isso aqui é uma potência, tem 37 diretórios zonais na cidade. Pessoas igual vocês estão aqui, que vêm aqui por livre e espontânea vontade, porque tem ideologia na cabeça de discutir partido. Isso aqui é um tesouro, na verdade. E você não vai encontrar isso fácil por aí, pessoas dispostas. Mesmo que alguns que achem que o PED não acabou, que ainda acham que tem magos no PED, as pessoas vêm aqui discutir partido, o que a gente faz, os nossos setoriais, eles estão numa efervescência gigantesca para poder fazer os seus encontros e já estão fazendo. Então nós temos uma potência colocada que nós temos que saber utilizá-la em favor do partido cada vez mais. Se é verdade que o município de São Paulo é importante para a reeleição do presidente Lula, é mais verdade ainda que os diretórios zonais são mais importantes ainda. Não tenha sombra de dúvida disso. Mas nós precisamos ver isso, ver na prática, não no discurso. Na prática é ter sustentação financeira. Na prática é os DZs terem autonomia para poder fazer política. E autonomia só se dá com recurso. Tem que ter política na cabeça. Que eu acho que essa reunião aqui, a que eu estava de manhã no DZ Brasilândia, já demonstra claramente que tem política. Falta ter estrutura. Então, a minha discussão com o PT Nacional é que é o seguinte: nós precisamos ter estrutura para os diretórios zonais. Certo? E aqui eu quero falar para vocês que o diretório municipal, ele tem muita dificuldade para se manter como é que está. E o ano que vem, independente do diretório municipal ter problema para tocar a sua vida, nós vamos ter uma eleição que é fundamental para nós. Que é a eleição do presidente Lula, a eleição dos deputados federais, estaduais e senadores. Os bolsonaristas podem fazer 44 senadores o ano que vem, o que nos inviabiliza enquanto governo federal. Nós não vamos conseguir aprovar uma indicação de ministro. Se hoje tem uma chantagem grande ao presidente Lula por ter minoria no Congresso, imagine com uma maioria no Senado. Aí o Congresso, eu falo tanto do Senado como a Câmara, que já é a maioria deles. Agora, a maioria no Senado nos leva a não poder indicar um membro para instâncias do governo. Então eu acho que essa eleição é importante. E quero dizer que eu estou num empenho muito grande da gente poder, o ano que vem, fazer os desejos funcionarem. Porque assim, estava falando agora com o Adilson, que mantém lá o DZ da Brasilândia. Ele está colocando dinheiro do bolso. Eles estão pensando em fechar o DZ da Brasilândia. Porque está faltando todo mês R$1.000 para poder fechar as contas. Eu, para não deixar os funcionários do DZ, porque imagina, Partido dos Trabalhadores, defende a pauta dos trabalhadores, não paga o salário dos trabalhadores. E eu sou sindicalista, é pior ainda, né? Só vai... Eu tenho feito um esforço gigantesco para a gente poder pagar os funcionários. Enquanto eu não resolver essa peleja, eu vou ter dificuldade de poder financeiramente vir discutir com os DZs.
Mas tudo isso vai ser imposto uma agenda. Que é a agenda do ano que vem, que nós vamos ter que ter condições para poder fazer isso aqui funcionar. E eu não quero chegar em novembro, fazer uma reunião aqui com o desejo de Perus e Pirituba, e vocês falarem, tá vendo? Você não conseguiu viabilizar, aí o que que deu? Eu quero falar o contrário. Eu não vou deixar eu não nasci ontem, não vou deixar esse argumento na mão de vocês não, viu? Podem ter certeza de fazer um esforço gigantesco para falar o contrário. Nós vim aqui cobrar, falar, tá vendo e aí? Vocês falaram que precisava, eu coloquei, e aí? É o contrário, né? Aqui é malandro velho, não tem esse negócio não. Mas eu quero dizer que isso é muito importante para nós, esses grandes desafios estão colocados, não é de hoje. O Partido dos Trabalhadores, eu não tenho sombra de dúvidas que é o partido que tem condições de fazer essa luta e tem feito isso. A gente sempre gosta de olhar o copo quase vazio, né? Eu gosto de olhar o copo, nesse debate que eu quero fazer agora, quase cheio. Primeira coisa, você criar um partido em plena ditadura militar, que o PT foi fundado em 10 de fevereiro de 80, mas ele não foi criado em 10 de fevereiro de 80. Desde 78, no Conclate, no Concute, não, o Concute não tinha, mas os Conclates, a Organização da Classe Trabalhadora, você já estava coletando assinaturas para formar o partido, porque o partido tinha que ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Imagina o medo e a insegurança das pessoas de criarem um partido chamado Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em plena ditadura militar. Imagina o que é isso. E foi criado. O Laurindo foi um dos que deu o nome. Minha mãe foi uma das que deram o nome, meu pai, para criar o Partido dos Trabalhadores. Sua mãe também deu o nome. E eu também. E você também. Olha como a gente nasce. Um partido da classe trabalhadora no meio da ditadura militar. E o Lula. Gente, o Lula em 78, ele era o queridinho. O Lula era o queridinho desses democratas falsos aí. Porque ele era o cara que se opunha à ditadura militar. Porque ele era um sindicalista que lutava pelo povo trabalhador. O Lula em 79 era o queridinho ainda desse pessoal. Em 80 ele passou a ser odiado, porque ele criou um partido para disputar o poder. Exatamente. Esse foi o problema do Lula, criar um partido para disputar o poder. E um partido com esse nome. Não podia ter outro nome esse partido? Não. Partido dos Trabalhadores e, logicamente, das Trabalhadoras. Então o PT nasce num processo de enfrentamento à ditadura militar. A ditadura militar não acabou por acaso. Acabou porque teve enfrentamento. E o PT fez o enfrentamento. O Lula em 82 foi candidato a governador. Como eu participei de todo esse processo, eu fiz a campanha do Lula em 82. Trabalhador, vota em trabalhador. Aquela foto dele que ele tinha parecia que ele tinha saído de uma cachaçada. Exatamente. Com aquela barba sem fazer. Porque tinha a Lei Falcão, para quem era da época lembra, só aparecia a foto, né? Mais nada. Bom, nós fomos e começamos uma luta grande ali. Nos anos 80 a gente criou a CUT, o MST, ferramentas de luta. Fizemos uma disputa importante na Constituinte de 88. Então o PT é o partido que enfrenta a ditadura militar, ajuda a derrubar a ditadura militar. 89 coloca uma candidatura que leva o companheiro Lula a ser o nosso candidato no segundo turno contra o Fernando Collor de Mello, que era o queridinho da direita, que forjaram aquela eleição contra nós, que inventaram um monte de mentira contra nós, que o sequestro do Abílio Diniz, que foi montagem para poder colocar as camisas do PT, do Lula, né, para falar que eram os sequestradores do Lula, a montagem do último debate que a Globo fez, que o Boninho agora descaradamente vem falar, do debate, da montagem que ele fez para ir ao ar no sábado, porque a eleição foi no domingo. Então nós sabemos o que foi aquele processo todo. E o PT sempre se colocou. A insistência do presidente Lula em defender a classe trabalhadora, que nos levou a uma eleição em 2002, porque a gente sabe que o PT mudou a história desse país. Com as nossas gestões, com toda a luta que nós fizemos. Então, companheiros e companheiras, esse partido aqui é o partido que pode nos levar a uma condição muito melhor. Evidentemente que nós temos problema, evidentemente que nós temos dificuldade,
mas esse é o partido que representa a classe trabalhadora. Evidentemente que a gente tem se afastado, sim, muito, de algumas pautas que para nós são pautas importantes. E eu não quero falar dos outros, eu quero falar de mim, do meu afastamento. Eu fui criado em São Mateus, onde a minha família toda mora no mesmo lugar até hoje, né? Mora de favor no fundo de uma escola que é da Igreja Católica. Meu irmão mora numa ocupação do Conquista. Eu casei, minha companheira tinha um apartamento no Butantã, fui morar no Butantã. Depois eu me separei, casei de novo, fui morar na casa da sogra, que é lá no Monte Quêmio. Aí expulsei a sogra, botei 2 filhos. Não, convidei ela a morar no outro lugar. Te ouviu. Eu não moro mais em São Mateus hoje. Eu moro no Monte Quêmio, que é um bairro aqui entre o Butantã e a Zona Noroeste. Evidentemente que o meu problema com a Cândido Sampaio, com a Raimundo Pereira de Magalhães, com a Raguel Bischoff, com a Aricanduva, com a Radial Leste não é o mesmo, porque eu não passo por esses lugares todos os dias. Agora, quem está aqui no território passa todo dia por isso. Quem está aqui no território passa todo dia pela falta de assistência na saúde, pela falta de assistência na educação. Então o PT precisa, que eu acho que para aqueles que me elegeram, me ajudaram a me eleger, muito obrigado. Para aqueles que não me ajudaram a me eleger, também muito obrigado. E para aqueles todos que estão aqui, quero falar que vocês fizeram um péssimo negócio. Eu não estou vinculado a quem me elegeu e não estou vinculado a quem não me elegeu. Eu estou vinculado a um projeto político da emancipação da classe trabalhadora. E o PT cumpre papel fundamental nisso. Desculpa a todos vocês, mas eu quero defender que o território seja o protagonismo de tudo isso. Nós temos que estar aqui no território. Eu acho que eu continuo defendendo os interesses da classe trabalhadora, mas eu não sinto o cotidiano dela. É fundamental sentir o cotidiano, é fundamental sentir a dor, porque essa dor a gente tem que transformar cada vez mais em revolta contra o sistema. A educação não melhorou nada de quando eu comecei a estudar, o transporte não melhorou nada de quando eu comecei a estudar. As condições de trabalho pioraram, gente, pioraram. Hoje nós temos os trabalhadores de plataforma, sem direito. A gente criou um movimento dos trabalhadores sem direitos, que é o que a gente cria hoje. O mundo precarizou muito para a classe trabalhadora. E não adianta continuar com esse pacto com a burguesia eternamente. Tem que ser um pacto tático, que nos avance para um outro patamar. E aí nós temos que ter o território, gente. É aqui que vai tocar. Tem os que me conhecem aqui, sabem que eu sou vereador por um acaso, tá? Eu sou trabalhador da indústria, até hoje sou um trabalhador de carteira assinada. Até hoje, sou trabalhador de uma empresa aqui da categoria que me levou para o sindicato dos químicos. Tenho vínculo com ela. Sou um profissional da área. Eu nunca fui de governos do PT. Eu sempre tive a minha vida voltada para a indústria, como trabalhador, como operário da indústria. Então, companheirada, a nossa situação não melhorou, ela piorou, não por causa do PT, por causa do projeto neoliberal. O que a gente teve de avanço, eles retrocederam tudo. Então nós temos que criar um movimento cada vez mais forte de contestação dele. O hip hop faz isso, a cultura faz muito isso. Por isso que ela tem que ser desarticulada, e a educação faz muito isso. São espaços que libertam o nosso pensamento. Então, companheiros e companheiras, eu acredito que a minha jornada aqui no PT, eu falei isso agora no DZ da Brasilândia, eu não vim aqui para fazer carreirismo não, e nem para sustentar a política A, B ou C. Eu vim aqui para ajudar nessa contribuição da classe trabalhadora, porque o que eu sou hoje, enquanto ser político, eu devo a esse partido onde eu fui criado, onde eu tive consciência de classe. E eu devo a ele e a história de cada um que tombou aqui. Uma companheira, Margarida Maria Alves, que levou um tiro de calibre 12 em 1984, defendendo os trabalhadores rurais lá do interior da Paraíba. Como o companheiro Chico Mendes, que tombou defendendo os trabalhadores seringueiros. Então eu tenho compromisso com eles, não com mandato, não com grupo de partido nenhum. Eu tenho compromisso com essa história de luta da classe trabalhadora.
Eu estou aqui me colocando, eu vou fazer esse mandato como presidente do PT. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma contribuição muito séria nesse processo. E vai fazer um desgaste muito grande com aqueles que são meus aliados e não aliados. E nós temos que continuar acreditando que o PT foi criado, foi de baixo para cima, não de cima para baixo. Quem manda no PT são os militantes do Partido dos Trabalhadores. Não são mandatos. Não são mandatos. Nós tiramos agora uma nota do partido com relação ao IPTU. Posição do partido com relação ao IPTU, contrário à aprovação do IPTU e orientando a bancada a votar contra o IPTU. E é assim que esse partido vai ter que fazer enquanto eu estiver na presidência. Nós não vamos ficar refém de mandato nenhum. Nós vamos ficar refém do interesse da militância do Partido dos Trabalhadores, que tem lá como seu grande princípio que é um partido de baixo para cima e não de cima para baixo. Viva o Partido dos Trabalhadores! Dois minutos? Bom, começa a contar com o eu cheguei em São Paulo. Não come. Tem que ser Enéas, né? Eu cheguei em São Paulo, vereador, em 91. Em janeiro de 91 me filiei ao PT. Fui morar na rua dos Pessegueiros, Taboão da Serra, na rua do vice-prefeito de Felipe, que me passou o nome agora, mas ele era o vice-prefeito que morava na nossa rua. E aí eu me filiei ao PT naquela época, eu tinha muito simpatizante do PT e até hoje. Passei um tempo lá, de lá eu vi muita coisa no partido, que era o prefeito, era Gilson Menezes, tal, aquela coisa toda, depois era Felipe. Eu vim para São Paulo e aí moro aqui na região de Jaraguá, constituí família e continuei militando no PT. Nós, nessa disputa agora do diretório, nós fizemos a nossa chapa, União e Renovação, que aqui está a companheira Eva e a Marinalva, a Helena, que compôs o nosso grupo. Nós fazemos parte da executiva e eu acho que a grande contribuição que a gente vai dar no PT é participar da luta do PT. O PT tem todas as suas reuniões. Nós vamos fazer de tudo para participar das reuniões do partido, para discutir os problemas. Temos muitos problemas internos que têm que ser resolvidos com o nosso desejo. Nosso desejo tem que estar na luta diária da melhoria da linha de trem, que está privatizada. Nós temos que estar todo dia na luta do transporte, porque da Raimundo de Perus para lá está lotado de condomínio, problema sério. As escolas precisam da participação da gente nos conselhos, porque há de ter a palavra do pai, não só do profissional da educação e do governo, tem que ser dos pais também, para construir uma educação boa. Então eu acho que o nosso desafio é participar. Nós temos agora, para completar o PED, tem a eleição dos setoriais, que é do negro, da mulher, do transporte do jovem. Participar disso também, porque é importante para fechar o quadro, né? O nosso grupo, apesar do vereador e do presidente não querer saber, no segundo turno nós contribuímos com 74 votos. E eu mato a cobra e mostro não é o pau, é a cobra morta. Está aqui no bolso o nome de todos, eu fiz questão de trazer. Está aqui, ó. Todos aqui, não vou mostrar. A gente acredita. Não vou mostrar, eu vou ler. Falo isso porque... Encerrou os 2 minutos. Falo isso porque houve no primeiro turno uma disputa, no segundo se alinhou. Então nós se alinhamos ao seu mandato através do mandato do João, do Ananias e do deputado Reis. E nós também entendemos, né, Helena? A Helena trabalhou muito puxando gente lá dentro da favela para participar dessa eleição, porque essa eleição ela é importante, enquanto que a gente tem que trazer o poder para ir assentar na base da pirâmide. Porque a gente discute muita coisa, muito tema lá em cima, que o pessoal está preparado, mas embaixo não está. Então é essa a intenção nossa, viu, gente? Muito obrigado. Açoeiro. Arivaldo é meu. Seja breve. Eu vou falar rapidinho que eu preciso sair. Vamos fazer a avaliação. Não, eu preciso sair. Gente, é o seguinte. Primeiro eu quero parabenizar o Hélio por ter vindo aqui, o presidente do diretório municipal, ter vindo aqui, se colocar à disposição dos diretórios zonais, né? Eu acredito em você, Rodrigues, votei em você, acredito em você também como vereador, mas nós temos outras questões aqui, que é a questão do incinerador. Eu falei aqui no reunião desse que eu posso dar contribuição, eu sou gestor ambiental,
Tá? Tenho o meu posicionamento em relação ao incinerador. Não vou comentar aqui, porque eu acho que nós não vamos resolver nada aqui hoje, mas nós vamos ter oportunidade de expor essas questões, entendeu? Com relação ao Rio de Janeiro, a gente também tem posicionamento da gente, mas também nós não vamos resolver aqui. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, que o que foi morto lá foi os operacionais. É igual você chegar, quem mora aqui no Recanto dos Humildes, chegar numa boca de fumo e detonar o moleque que faz a comercialização, dizendo que está combatendo o crime organizado. Você matou aquele moleque, mas você não matou o responsável por aquele moleque. Amanhã vai ter outro lugar. É o que vai acontecer no Rio de Janeiro, tá certo? Então, gente, eu me antecipei aqui e resumi, porque eu realmente preciso de outra compromisso agora, tá bom? Eu sei que todo mundo está com fome. Se todo mundo der resumido, todo mundo vai matar a fome. Olha aí, ó. Obrigado, gente. Ô Miguel, só para falar o nome do vice, que era Paraná, que tinha uma adega na rua, nosso foi vice de Felipe primeiro. Meu Deus. Tinha uma adega. Bom, pessoal, boa tarde. Sou o Victor, secretário de comunicação do PT, conselheiro municipal da região Perusa e Anguera. Bom, vou fazer uma fala sobre o incinerador, que é um tema que afeta diretamente a nossa região, e principalmente a Anguera, porque a Anguera tem uma longevidade de vida, o índice, um dos piores no estado de São Paulo. Lá tem uma longevidade de vida de aproximadamente 54 anos. Isso é atrelado ao uso de drogas, substâncias, mas também é um problema de saúde na região. E com o incinerador aqui em Perus, a gente que é da Anguera, que utiliza o sistema de saúde de Perus, vai sofrer muito também. Porque as sequelas da Covid foram respiratórias e cardíacas. Os problemas que o incinerador traz para a população na região aqui são respiratórios e cardíacos. E como o vereador falou, o senhor Hélio Rodrigues, funciona 24 horas, infelizmente. E isso desincentiva também a política de reciclagem, né? A gente vai parar de reciclar e começar a poluir. Né? A gente é conhecido como uma área verde aqui. E eu queria fazer um elogio ao senhor Hélio Rodrigues, que é o primeiro parlamentar que eu vejo sem filtro. Falou a questão de combate, falou numa questão de comunismo, apoio ao senhor, apoio a sua ideia. A gente tem que deixar de ser bonzinho com as burguesas, com os parlamentares que defendem a burguesia, começar coeso, começar a ser firme na nossa ideologia e nossa postura. Né? Acredito que o rap, dentro da cultura, ele é o meio de conscientização que mais fala com o jovem, que mais fala com a população há muito tempo. Né? Mas infelizmente o rap, tirando o Mano Brown, não quer fazer parte da política, a gente tem que trazer eles para nós, né? Que nem o Eduardo Tadeu, que é do Estado Central, já sofreu censura pelas letras dele, que falava que a guerra era contra o sistema, e eu acredito nisso também. O sistema não é pró-trabalhador, o que aconteceu no Rio de Janeiro é a prova disso. A polícia é um remédio amargo para a população e a solução do rico, é a proteção do rico. A polícia só existe para proteger o rico. A periferia é um remédio amargo, infelizmente. É isso. Obrigado. Tudo com a Dani. Bom, eu sou a Dani Persinoto, sou ativista pela pauta da pessoa com deficiência no território de Taipas. Para quem não me conhece, eu sou conselheira participativa municipal e conselheira municipal da mulher e uma das fundadoras do Fórum de Criança e Adolescente da região de Taipas e Jaraguá. Como a fala dos companheiros anteriores já falou bastante da questão do incinerador, que eu corroboro e apoio, o Hélio teve falas também que eu concordo completamente. O feminismo, que é uma das pautas que me atravessa profundamente, ele é totalmente embasado nas práticas do socialismo e eu acho que não dá pra gente fazer afago em capitalista safado que tenta invadir o nosso território para cooptar o nosso povo, para matar o nosso povo. Então, só reforçando isso. E eu quero aproveitar a oportunidade de ter a Marivalda aqui, Marivalda não, Marinalva, eu sempre confundo o de vocês dois. E, enfim, e dizer que a gente tem que começar a entender que a pauta da mulher mãe, toda mulher que é mãe é uma trabalhadora, tá? E a gente, Partido dos Trabalhadores, a gente precisa começar a quebrar esse paradigma. Mulher que é mãe é trabalhadora e é a base de toda essa pirâmide do capitalismo. Se a mulher foi invalidada lá atrás e foi trazida para dentro de casa para os homens poder exercer a sua autonomia financeira e a dominação, né, da sociedade.
Então a gente tem que, enquanto partido também, oferecer oportunidade para essas mulheres estarem nas nossas reuniões de DZ, tá? É uma coisa que eu quero levar para o municipal, para o nosso setorial das mulheres. Resgatar nosso projeto de creche. Exatamente. E também a questão das mães atípicas, né? Eu sou uma mãe que tem 2 filhas, uma delas tem 18 anos e tem autismo nível do suporte 3 e uma série de comorbidades. E essas mulheres que não são abraçadas pela sociedade, pelos movimentos sociais e partidos estruturados, né, como partidos dos trabalhadores, elas são cooptadas por igrejas e por movimentos que são extremamente capacitistas e não emancipatórios. Então a gente, enquanto sociedade, a gente tem que fazer esse movimento para fortalecer essas pessoas. Muito obrigada, Hélio, por estar aqui hoje. Muito obrigada, Cícero. E o presidente do meu desenho, Miguel. Obrigada, gente. Obrigado pelas contribuições. E quando teve as candidaturas do diretório municipal, o projeto político ninguém estava divergindo. Não tinha divergência. Era só no nome das pessoas. Então, quando eu falo que eu sou de grupo, porque durante o PED, o clamor da nossa base era: nós precisamos de alguém que retome aquilo, as origens do Partido dos Trabalhadores, que faça do mandato comprometido com a construção partidária, não comprometido com mandatos. Certo? Mandatos parlamentares. E que os DZs sejam os grandes protagonistas desse processo. Não foi isso que todo candidato falou na campanha toda? Sim. Foi? A minha resposta é que eu vou cumprir isso. Mas quando eu falo, lógico, quando você faz uma eleição, você é grato àqueles que votaram em você. Mas esse período passou. Nós temos um partido, temos que ter unidade nele. Essa fala é uma fala de unidade. Então nós todos estamos juntos no mesmo barco. E todo mundo que está aqui, quem votou ou não votou em mim, está na base do partido. Quem está na base do partido tem que ser ouvido. É isso. E eu acho que nós estamos nessa construção. E é isso que eu vou fazer durante esses 4 anos, se assim for, da vontade do homem lá de cima. Gente, obrigado. É dos trabalhadores. Partido, partido, é das trabalhadoras. Partido, partido, é dos trabalhadores. Partido, partido, é das trabalhadoras. Só para a gente encerrar, eu quero agradecer a todos e a todas que atenderam o nosso chamado. Quero agradecer o Hélio por ter se proposto, ter essa disposição de vir aqui falar com a gente e vir muitos e mais vezes, que a gente vai cobrar isso. E a gente está aqui enquanto... O senhor fala, você ganhou a presidência do diretório. Não, o PT ganhou a presidência do diretório. Eu estou aqui como uma pessoa para contribuir junto com vocês. E dizer por Cicinho também, obrigado por ter aceitado a gente fazer essa pauta junto. Agradecer ao diretório de Perus aqui por montar essa pauta junto e queremos sempre fazer essa luta junto, Cicinho. A gente está aqui nesse lado de cada município e eu estou disposto, eu estou colocando eu converso muito com o Marivaldo. Marivaldo está disposto a tocar essa pauta junto e todos nós estamos dispostos a tocar junto, fazer essa luta junto. A luta de Perus é a nossa luta, nossa é a de Perus, vamos seguir juntos. Só bem rápido, não, bem rapidinho aí, para finalizar a nossa parte, eu vou até eu quero agradecer a todos vocês, principalmente o diretório de Pirituba, né, que veio. Sempre esteve pronto a atender a gente aqui, mas dessa vez veio todo mundo aqui, né, com esse novo mandato que está se iniciando, do Miguel, né, e eu acho que a gente vai construir muita coisa junto. Eu quero agradecer também a presença do Hélio aqui, acho que o Hélio
ele reafirmou o compromisso que ele tinha feito na campanha, e é isso que a gente gosta, eu acho que é disso, né? É a pessoa não falar na campanha, porque só falar na campanha o que ele vai fazer, mas depois ele cumprir o que ele prometeu na campanha, e isso eu tiro o chapéu para o companheiro Hélio Rodrigues, o nosso presidente. Está comendo aqui e correndo por toda a agenda, né? Gente, só agradecer a todos vocês, diretor de Perus também, quero agradecer aí a Ana, que recebi todo mundo, né? Tá todo o pessoal, tem uma boa parte do nosso pessoal, quem não pôde vir aqui, quem não pôde vir aqui hoje, vai tirar a mesa? Quem não pôde vir aqui hoje, vai vir na próxima reunião. Falou, Cicinho. Não,